Você deve estar se perguntando como eu escolho boas pagadoras de dividendos, o que são dividendos, como ganho mais dinheiro com isso, como posso desenvolver uma renda passiva. E no vídeo de hoje eu vou te responder tudo isso. Ele vai ser dividido da seguinte forma. Primeiro, eu vou te mostrar se faz sentido ou não você ter uma estratégia focada em dividendos. Então eu vou primeiro defender isso para você que tem dúvida, tá? Depois eu vou realizar algumas projeções sobre o que aconteceria se você investisse daqui para frente. Um cenário hipotético, pensando numa estratégia de dividendos. Vou, no terceiro tópico aqui no vídeo, te mostrar como escolher de fato uma ação focada em pagamentos de dividendos. Então eu vou elencar alguns pilares, alguns indicadores interessantes. E para finalizar, eu vou te mostrar na prática como você pode fazer um filtro de ações para ir de fato para o game e aí sim fazer as suas análises e tomar as suas decisões, tá bom? Então vamos lá. Existe um índice que é o IDIV, é um índice de dividendos, tá? Então ele basicamente tem um conglomerado das principais pagadoras de dividendos no Brasil. Eu puxei aqui as 10 ações mais pesadas no índice para entender de fato o que aconteceu com elas nos últimos 15 anos. Então vamos olhar para uma tabelinha. A gente tem Elet 3. Com o pagamento de dividendos, você teve nos últimos 15 anos, né, caso você reinvista os dividendos, 325%, tá, de rentabilidade. Se você não reinvestisse dividendos, ou seja, só com a valorização do papel, da ação, você teria 83% de rentabilidade. Ah, Thiago, mas e a inflação? A inflação no período foi 144,2%. R$100 investido em Elet teriam virado com dividendos R$ 425,10. Vale 3 com dividendos 461%, sem dividendos 154%, a inflação 144%. Se você tivesse investido R$100, R$ 561,40. A Vivit 3 com dividendos 256%. E olha o que chama atenção, sem reinvestimento de dividendos, menos 18%, enquanto a inflação foi 144% e com dividendos você teria transformado R$100 em 356. BBSE tem um prazo um pouco mais curto, porque teve um IPO em 2013, com dividendos 160,2%, sem dividendos 32%, a inflação foi um pouco menor, obviamente, R$100 teriam virado R$ 260,20. Itaúsa, 353%, sem dividendos 86%, R$100 teriam virado R$ 453,80. Banco do Brasil, uma alta pagadora de dividendos, 306,1%, sem dividendos 42,6%, R$100 teriam virado R$ 406. CEMIG, 378% com dividendo, 13% sem dividendo. BBDC 3 com dividendo 229%, sem dividendos 80%. Petro 3 com dividendo 133%, sem dividendos 22%. Olha só. B3SA com dividendos 490%, sem dividendos 186%. O que a gente tira dessas 10 ações, né, e o que aconteceu com elas nos últimos 15 anos? Primeiro, das 10 empresas, 9, ou seja, quase todas, ganharam da inflação reinvestindo os dividendos e 2 ganharam da inflação sem reinvestir os dividendos. O que a gente tira disso é que reinvestir os seus dividendos é algo benéfico para o seu portfólio e você não reinvestir os dividendos, ou seja, você ser um sanguessuga da sua própria carteira de investimentos, é prejudicial no longo prazo. Parece um tanto óbvio, não é? Isso é tão óbvio que pode acabar te fazendo perder da inflação caso você não reinvista os dividendos. Então vamos para a nossa segunda parte do vídeo. Então imagina que você tem um dinheirinho e você quer aplicar R$100 por mês. Ai, Thiago, mas R$100 é muito pouco. Pode ser R$1.000 por mês. Ah, mas R$1.000 para mim também é pouco. R$10 por mês, tanto faz. Você pega essa lógica e você aplica a mesma lógica. Então, olha o que a gente vai fazer. Imagina que você vai investir então R$100 por mês em alguma empresa. Tanto faz qual empresa ela é. Imagina que ela vai te pagar 5% ao ano de dividendos. Então, no primeiro ano, você vai ter investido R$1.200. R$100 por mês. Quanto que você vai ter ganho de dividendos? R$27,26. No total, você vai ter R$1.227,26. Logo, se você olhar para um gráfico de pizza, você vai ter esse gráfico onde uma parcela muito pequena do seu patrimônio veio dos juros, ou seja, R$27,26 vieram dos juros. Então, num primeiro momento, os dividendos eles não fazem diferença na sua carteira. Agora, o que acontece se a gente continuar investindo? Bom, em 2 anos, a gente investiu R$2.000
R$ 2.400, os juros já foram bem maiores, R$ 115,88. Então agora, olha como a pizza já muda. R$ 115,88 são os juros, são os dividendos. Em 5 anos, a pizza já muda mais um pouquinho. Então, R$ 781 são os juros. Em 10 anos, R$ 3.436 são os juros. Em 15 anos, R$ 8.482 são os juros. E olha como em 20 anos, quase que metade da pizza já é composta pelos juros. Ou seja, R$ 16.580 ganhos de juros. Quando a gente olha para 26 anos, é o nosso ponto de inflexão, R$ 31.529,38 são juros. Em 35 anos, os juros já são muito mais relevantes do que de fato o valor aportado, né? Então, R$ 68.846,30. Em 50 anos, óbvio, né? É um período bem distante, mas é muito provável que você viva aí uns 50 anos a mais do que você tem hoje. E esses R$ 196 mil já é uma parte muito relevante. Ai, Thiago, essa análise não está perfeita? Claro, tem várias coisas que a gente não colocou aqui, né? Então, uma empresa, em tese, ela vai ter uma variação do preço da cota dela. Então, o seu patrimônio investido, ele vai crescer. Só que os seus dividendos, eles também tendem a crescer. Se a empresa distribui 5% e ela cresce no outro ano, ela tende a reajustar o quanto ela distribui. Então, você também vai receber mais dividendos, você vai usar esse dinheiro para comprar novas cotas e assim por diante. O que eu quero te mostrar aqui é que com o passar do tempo, os dividendos, eles vão ficando cada vez mais poderosos. E aí você já deve estar convencido disso e aí você se pergunta, como eu escolho então uma boa ação pagadora de dividendos? E calma que já a gente vai para a prática. E antes disso, pela trabalheira de levantar esses dados, e vou admitir que não fui nem eu que levantei esses dados, foi o Bruno que está aqui do meu lado, vamos clicar no botão de curtir, se inscreva nesse canal. Isso daqui é muito importante para que todo o time possa continuar crescendo, trabalhando e prosperando junto contigo, tá? Então clica no botão de curtir e vamos para o nosso filtro. Ou seja, o que eu preciso olhar minimamente para escolher uma boa pagadora de dividendos? Primeiro, eu preciso olhar para uma empresa que tem lucro líquido recorrente. Afinal de contas, né? Uma empresa que geralmente paga dividendos é uma empresa mais madura. Então, o que eu espero dela é um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de segurança, uma empresa que já tem lá o seu certo tamanho. Mas uma empresa com um dividend yield alto não necessariamente significa uma empresa que tem um dividend yield recorrente. Então, vamos pegar a Gerdau, por exemplo. Gerdau, ela teve um dividend yield, né, nos últimos 12 meses gigantesco, quase recorde na bolsa, 14% de dividend yield. Aí você fala, poxa, legal, né? Olha que incrível, então vou comprar a Gerdau porque é uma boa pagadora de dividendos. Calma, uma empresa de commodities tem muita sazonalidade. Então eu mostrei Petrobras, que foi a única empresa que não bateu, né, a inflação reinvestindo os dividendos no período que eu mostrei os dados para vocês, e é uma empresa comoditizada, né, ligada ao petróleo. E temos aqui a Gerdau, né? Então olha só, a Gerdau, o resultado dela teve um ápice aqui de 2020 para 2021. Não é normal. E por que isso acontece? Porque ela é muito sensível ao preço do aço. E olha o preço do aço desde 2014. Ele oscilou muito. Então, empresa, claro, robusta, muito grande, mas uma empresa relativamente imprevisível, porque você tem uma oscilação muito alta no preço de uma commodity. É algo que não necessariamente está na sua mão e muitas vezes nem na mão da própria Gerdau. Então, quando você olha para o dividend yield histórico de Gerdau, olha só, 2,2% em 2011, 1,6% em 2012, né? Sempre teve um dividend yield ali na média de 3,70%, até que em 2020, né, e no período atual, ela teve um dividend yield gigantesco. E o que você quer numa estratégia de dividendos? Algo um pouco mais previsível. Então, você quer lucro líquido recorrente. Segunda coisa, você quer um payout. O que é o payout? Payout é o quantos por cento do lucro ela distribui para o acionista de fato. Porque uma empresa, quando tem lucro, ela pode fazer algumas coisas. Então imagina que você tem um negócio, aí você teve lucro. O que você pode fazer com esse dinheiro? Uma empresa pode fazer basicamente 3 coisas. Ela pode usar esse dinheiro para reinvestir no próprio negócio. Então ela vai investir em novas fábricas, funcionário, time, marketing, ela vai reinvestir no negócio. Ela pode usar esse dinheiro para recomprar suas próprias ações, para tirar ações de circulação e aumentar o lucro por ação, né? Logo os acionistas se beneficiam, ou ela pode usar esse dinheiro para pagar dividendos para os acionistas. Além disso, né, além dessas 3 coisas, eu posso usar o dinheiro para quitar dívidas também, obviamente. Então vamos olhar para o payout do Banco do Brasil nos últimos 10 anos, por exemplo.
Desde 2013, Banco do Brasil não teve um payout superior a 100%. Isso daqui é algo a se esperar, porque você não quer que uma empresa ela pague sempre mais do que 100% do lucro dela, que senão em algum momento ela pode ter problemas e você pode ter uma grande ilusão que é uma boa pagadora de dividendos. Então você precisa ter um payout controlado. Você geralmente quer um payout interessante, mas que não seja superior a 100%. Então fique atento para um payout saudável. Terceira coisa, olhar para o LP. O que é LP? É a inversão do preço-lucro, né? Então, quando você vai investir numa empresa, o pessoal gosta de olhar para o PL, que é o quanto custa uma empresa, sobre o quanto ela dá de lucro. Se eu pago 1 milhão numa empresa que dá 100 mil de lucro, o preço sobre lucro é 10. Se o lucro sobe para 200 mil, o preço sobre lucro vira 5. Quanto menor o PL, mais barato uma companhia, porque eu estou pagando menos por uma quantidade de lucro maior. Agora, quando você inverte essa lógica do L sobre P, você tem alguns insights interessantes para quem busca boas pagadoras de dividendos. Então você basicamente vai fazer o seguinte, você vai perceber o quanto uma empresa espera pagar de dividendos, ou você pode dar uma média de quanto ela tem pagado de dividendos constantes. Então vamos supor que uma empresa vai pagar R$ 5,00, né, de dividendos por ação. Então você vai pegar basicamente esse valor, R$ 5,00, e você vai dividir pelo dividend yield que você espera receber. Então, por exemplo, se eu quero ganhar 15% de dividend yield, a lógica é simples, eu vou pegar R$ 5,00 sobre 15%, né? Ou R$ 5,00 sobre 0,15, isso aqui vai dar um preço. Nesse caso, daria R$ 33,00. Significa que uma determinada ação que paga R$ 5,00 de dividendo por ação, eu posso pagar de R$ 33,00 para baixo para que eu garanta, né, ou pelo menos tenha uma expectativa alta de receber um dividend yield na casa de 15% ao ano. Aí você vai olhar para essa ação custa R$ 60,00. Aí você vai falar, não, se está R$ 60,00, eu vou esperar ela cair para 33 porque eu quero um dividend yield de 15%. Então isso daqui é uma forma interessante para você pensar num preço máximo que você está disposto a pagar para cada uma das empresas disponíveis no mercado para serem investidas, que são altas pagadoras de dividendos, e aí você tem um portfólio que você vai montando quando as oportunidades vão aparecendo. Quem me falou isso pela primeira vez foi a Luísa Barsi, num podcast que a gente gravou, onde ela, né, e o pai dela são grandes entusiastas do mundo dos dividendos, né? Gosto muito deles, sou muito fã deles, tá bom? E eu tenho certeza que vocês já os conhecem. Aliás, vou deixar um podcast aqui que a gente gravou juntos, né, sobre os R$ 1 milhão por dia que o Barsi recebe de dividendos. Isso é loucura, para pensar? R$ 1 milhão. E sabe o que ele me disse? Que todo mundo pode chegar lá. Assista o podcast e tome suas próprias conclusões. Aí vamos para um exemplo prático aqui. Pô, o Banco do Brasil ele pagou R$ 3,05 de proventos por ação, né, no período que eu estou colocando aí na tela. Se a gente quisesse um dividend yield de 15%, eu pegaria R$ 3,05, dividiria por 15%, eu chegaria no preço de R$ 20,33. Hoje o Banco do Brasil está sendo negociado a R$ 35,32, logo, se eu quisesse 15%, eu precisaria esperar o Banco do Brasil cair de 35 para R$ 20 para eu ter esse dividend yield. E a quarta coisa que você tem que olhar é para a dívida líquida sobre o EBITDA. O que é a dívida líquida? É basicamente a dívida bruta menos o seu caixa, disponibilidades. Não é? Então, se eu tenho uma dívida de 5 milhões, eu tenho R$ 2,00 no meu caixa, eu tenho basicamente uma dívida líquida de 3 milhões. Então, eu vou pegar essa dívida líquida e vou dividir pelo meu EBITDA. O que é o EBITDA? É basicamente a geração de caixa de um negócio. Então, se eu tenho 3 milhões de dívida líquida e o meu negócio gera 1,5 milhão de caixa por ano, significa que eu tenho uma empresa saudável. Significa que, na pior das hipóteses, em 2 anos eu consigo quitar todas as dívidas de uma companhia. O que você quer é uma relação baixa de dívida líquida sobre EBITDA, porque você quer uma empresa madura, que tenha a capacidade de pagar dividendo por muito tempo e você não quer se preocupar com isso. Então, você busca o que a gente chama de DL sobre EBITDA, uma relação saudável. Então, um exemplo de uma grande pagadora de dividendos é a Taesa, né? A TAEE11. Então, olha como a dívida líquida sobre EBITDA dela histórico se comportou. 2,29, 1,65, 3,17, 2,27 e aí hoje ela está na casa de 2,32. Então, veja que é uma empresa com um endividamento ultra controlado, tá? Em relação à geração de caixa dela. Então, geralmente é esse tipo de coisa que a gente busca numa boa pagadora de dividendos. Recapitulando, antes de a gente entrar na prática,
né? Primeira coisa, lucro líquido recorrente. Se você quer investir em dividendos, você quer receber esses dividendos recorrentemente. Aí um lucro líquido recorrente vai permitir que isso aconteça. Segundo, você quer um payout. Um payout é a parte do lucro da empresa que vai ser destinada para os acionistas. Você quer algo que seja alto, mas não que seja acima de 100% com recorrência. Terceira coisa, você quer saber sobre o LP, para você estipular preços máximos que você está disposto a pagar por cada ação. E em quarto, você quer saber sobre a dívida líquida em relação ao EBITDA, para ver se a empresa ela está gerando um caixa saudável em relação ao tamanho da dívida que ela possui. E aí eu vou gravar minha tela aqui para vocês para mostrar algumas informações interessantes. Então, por exemplo, quando a gente entra aqui no Fundamentos e eu entro em Empresa, olha o que eu posso fazer, olha essa sacada. Eu clico em Buscar, eu basicamente tenho agora todas as informações das empresas listadas em bolsa. Então, olha o que a gente vai fazer junto aqui, ó. Vamos abrir o Excel. Aí eu colei no Excel. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso primeiro deixar aqui um pouco mais bonito todas as informações. E aí eu vou colocar o seguinte, ó. Vou tirar aqui alguns indicadores. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso adicionar um filtro. E eu posso fazer o seguinte, primeiro, eu não quero PL negativo. Então, um PL negativo significa que uma empresa ela está dando prejuízo, né, de alguma forma, porque como o preço não pode ficar negativo, só o lucro pode, o preço sobre lucro, o preço é sempre positivo, então o lucro ele deve ser negativo. Então, eu vou filtrar aqui, maior que 0. Não quero uma empresa que tenha prejuízo. Dividend Yield. Vou querer uma empresa que tenha um Dividend Yield maior do que, por exemplo, 5% e que seja menor do que 20%. Então, olha o que a gente fez. A gente filtrou, né, várias empresas e agora a gente chegou em 142 empresas de quase 600 empresas que a gente tinha. E aí, o que você pode fazer depois é começar a se aprofundar naquelas que têm um Dividend Yield mais interessante, naquelas que têm uma relação de retorno sobre o seu capital mais poderosa e depois começar a se aprofundar nas coisas que eu falei. Pô, qual é o payout disso? Qual que é o endividamento? Qual que é a geração de caixa? E aí depois diversificar isso em segmentos diferentes e aí montar uma carteira de dividendos, caso assim você queira. Ufa! Terminando por aqui, me conta o que você achou, deixa nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.